só de vocês aqui. Jundiaí também aconteceu. Sabe por quê? Porque todo mundo pensa que sabe falar de creche. Todo mundo pensa que sabe organizar creche. Só que na verdade eles não sabem. Então por isso, de pensar que sabe e fazer, que esse que é o problema. Quem pensa que sabe é que está fazendo a legislação que a gente é obrigado a cumprir. Entendeu? Então lá em Jundiaí tem uma divisão assim. A ADI troca a fralda, a ADI limpa o nariz e a professora faz o pedagógico. Aí eu te pergunto, que faculdade de pedagogia é essa que você fez que você não troca a fralda e não limpa o nariz? Onde que está essa faculdade? Entendeu? Porque se você pode atuar com a criança de 0 anos, se você pode ser diretora de escola com a faculdade de pedagogia, por que você não troca a fralda? Não dá para entender isso, né? Talvez hoje, porque eu esteja numa creche onde a proposta político-pedagógica é baseada na inspiração Waldorf, eu entendo que falta uma disciplina aqui no Brasil que chama Antropologia do Imaginário. Se a gente tivesse essa disciplina aqui no Brasil nas faculdades de pedagogia e psicologia, a gente entenderia que essa divisão ela não existe. Entendeu? A partir do momento que eu estou num espaço de educação, que é a creche, e a creche é espaço, sim, 100% de educação. Das 6h30, a hora que a criança entra, até 6 horas da tarde, a hora que ela sai. Ou em Jundiaí, das 7h30, a hora que ela entra, até 4h30, a hora que ela vai embora, é espaço de educação, sim, 100%. Porque o que está acontecendo hoje, gente? Nós estamos com uma tendência perigosíssima da gente voltar para a assistência social. Até pouco tempo atrás, a gente tinha aqui no estado de São Paulo a diretora do Alckmin, eu esqueci o nome da diretora do que compunha o governo do Alckmin, que ela falava que a creche é assistencialista, não tem por que pagar o salário que paga para professor, porque ela é assistencialista. Quando eu digo isso da creche, gente, eu também estou dizendo que eu não me importo com essa criança, que eu não me importo com os bebês. E quando eu não me importo com os bebês, e é o que acontece nessa sociedade, a gente vai querer explicação lá na frente. Ah, mas por que ele está assim? Por que ele não está alfabetizado? Por que ele é dislexo? Por que o cara que está lá no ensino médio não fica 40 minutos parado para escutar uma aula de geografia? Sabe por que ele não fica parado? Porque ele está paralisado na creche desde os 4 meses. E sabe por quê? Porque ele está com 2 educadoras, ou muitas vezes, como a companheira aqui disse, com uma. Como é que eu vou garantir, se eu sei que a criança de 0 a 3 anos, ela é corpo e ela é movimento, eu preciso de educador para oferecer isso. E ela tem o direito de se movimentar. Ela não tem que ficar em carrinho, ela não tem que ficar presa em cadeirão. O bebezinho, gente, eu falo que eu sou uma apaixonada. Além de eu ser uma apaixonada pela creche, pela primeiríssima infância, como eu disse para vocês, devido à proposta pedagógica da minha escola, eu aprendi muita coisa. Algumas, tá? Todo dia é um dia de aprendizagem. Tipo, só sei que nada sei. Às vezes é tudo bobajada. O bebezinho, ele deveria ter o direito de se alimentar no colo. Sabe por quê? Porque o vínculo e o afeto é tão nutritivo quanto a comida. E hoje, o que a gente está tendo no mundo é ser humano que enche a barriga de lasanha congelada e de tudo mais o que oferece aí, só que ele está com fome de afeto, ele está com fome de vínculo, entendeu? O ensino médio que nós temos hoje, 85% dos alunos do ensino médio são frutos da creche. Então, por que a gente está separado? Todos os debates de educação que a gente participa, não tem um educador da creche. A gente fala da obrigatoriedade do 4 e 5, a gente vai falar dos problemas do fundamental, a gente vai discutir a reforma do ensino médio, a gente precisa discutir muito a reforma do ensino médio, sim. A gente fala da privatização e do sucateamento da universidade pública, a gente fala assim, só que a creche está na linha de frente do sucateamento e ninguém está falando, ninguém está denunciando. E hoje a gente está
esse sucateamento da creche pública, gratuita, laica, de qualidade que a gente defende, ele também está acelerado, sabe? Tem município no Brasil que não tem mais creche pública. Tem município que não tem mais creche pública, está tudo na mão da iniciativa privada. E como eu disse, muitas vezes esses espaços são casas que é para a gente morar, que construíram creche e colocam os bebês lá, entendeu? Além de tudo isso, tem uma outra coisa que a gente tem que pensar. A gente é desvalorizada dentro da creche, primeiro, porque ninguém se importa com o bebê. Ninguém pensa que ele é extensão da mãe. Quem pariu o Mateus, que o embale. Só que as crianças, todas as crianças, se a gente ainda tivesse na gênese do nosso país, porque a nossa gênese ela é indígena, seria certamente o ser mais valorizado do nosso país. Sabe por quê? Porque o indígena, ele não cria o filho dele sozinho, é toda a aldeia. Por isso que o professor Paulo Freire, nosso mestre, ele diz: é preciso de uma aldeia inteira para educar uma criança. E essa responsabilidade na nossa sociedade hoje, ela é praticamente das mulheres. Tem pai que não troca fralda, a gente sabe muito bem disso. Tem pai que nem registrou o filho, né? Tem pai que nem sequer sabe o significado da palavra pai. E a gente está num país onde, nas periferias, as chefes de família são mulheres. E o que a gente tem muito hoje são as avós, que são as chefes, porque a filha está separada e desempregada e elas que sustentam os netos. Essa é a realidade das creches, que é uma outra realidade que a gente tem que olhar também. A gente recebe criança na creche que viu a mãe apanhar de noite. Como que a gente está tratando isso? Será que os brinquedos que eu estou colocando no espaço quando eu vou fazer o acolhimento do meu bebê, os brinquedos que eu coloco lá no acolhimento, eles são antissexistas? Eles são antirracistas? Eles são anti-homofóbicos? Porque essa também é uma temática da creche. Porque a creche, quando ela está lá na gênese da luta das mulheres, elas pensaram, a Melinha Teles fala muito bem sobre isso, que aliás eu trouxe o livro dela. Ela estava em Jundiaí antes de ontem. Quando elas pensaram a creche, em primeiro lugar, como direito da criança, e um espaço que não fosse sexista, que não fosse machista e que não fosse homofóbico e que não fosse racista. Tem uma outra professora que trabalha lá com a gente, que é a professora Ana, que ela estava me falando hoje, só que muito breve, porque eu trabalho à tarde, ela trabalha de manhã, então a gente se encontrou nesse tempinho aí, né? Do quanto as crianças negras são menos tocadas nos espaços de educação do que as crianças brancas. Tudo isso fica na nossa... tudo isso é a gente, a DI auxiliar com a gente. Quando que a gente está levando esse debate para a nossa luta? Quando? Porque quando a gente fala de educação e enquadramento no magistério, eu penso que isso não pode estar... essas questões não podem estar separadas, né? Quando a gente pensa no bebê, a pedagogia Waldorf diz que a criança é a notícia mais fresquinha que vem lá do céu. A notícia mais fresquinha que vem lá do céu é a criança. E aí, sempre tem o símbolo de uma taça. E nessa taça tá, em primeiro lugar, a família. Depois, aquele negocinho assim da taça é a escola e a criança. Entendeu? Se a gente tivesse numa sociedade avançada, todos os espaços da sociedade seriam em benefício da criança. Entendeu? A gente fala que criança é o futuro. Para a criança pequena, gente, não existe nem passado e nem futuro. A criança pequena tem que ser feliz hoje. Ela tem que brincar hoje. A creche tem que ser boa hoje. A contratação de educadoras tem que ser hoje. Não dá para ficar planejando, que não sei o que, eu ficar com esse papinho furado de que não constrói creche porque a população está envelhecendo e toda vez que eu construo creche eu tenho que abrir concurso para educador e
depois eu não posso mandar embora, o que eu faço com o educador, o que eu faço com o prédio que eu construí? Gente, até quando a gente vai engolir isso goela abaixo e aceitar o que está acontecendo com a primeiríssima infância? Porque o que está acontecendo com a gente, o nosso baixo salário, a nossa desvalorização, é porque a criança não é respeitada. Eu falo muito isso para as colegas lá de Jundiaí. Enquanto eu não entender que eu sou desvalorizada porque a criança não é respeitada, a gente vai avançar muito pouco. A gente precisa ampliar cada vez mais. Por isso que é muito importante quando os municípios se encontram num evento como hoje, porque cada um tem uma realidade, mas a gente está falando de um direito que deveria ser universal, que é o acesso das crianças pequenas à educação, sabe? Claro que a gente poderia... Eu acredito muito que a criança deveria ficar na casa dela, com a mãe dela, até 2 anos de idade. E a gente teria como um país rico se a gente não fosse tão roubada, se a classe trabalhadora não fosse tão explorada, entendeu? Se a gente não tivesse trabalho precário, salário baixo, nós temos uma das cargas horárias mais longas do mundo. E nós somos entre as 5 mãos de obras mais baratas do mundo. Por isso que o estrangeiro vem aqui explorar a gente, entendeu? Então, por isso que a mãe, infelizmente, tem que deixar essa criança ir para a creche. Só que não pensaram a creche. Eu costumo dizer, eu defendo muito a creche, eu sou uma apaixonada pela creche, mas a creche, do jeito que ela está estabelecida hoje no Brasil, com esse horário que ela tem, que não faz parte do calendário escolar, porque a creche deveria sim fazer parte do calendário escolar se a gente entendesse que a criança tem direito e ela precisa de férias. Nós precisamos de férias, imagina as crianças, gente. Entendeu? Se nós que somos adultos, a gente precisa, imagine as crianças, elas precisam de férias. Tem criança que entra no sistema em Jundiaí com 4 meses e ela sai com 4 anos sem férias. Dá para acreditar nisso? Sabe por quê? Porque lá nós tivemos a Nádia Tafarello, que foi uma promotora, entendeu? Que acho que, eu estava na Receita Federal nessa época, ela fez um decreto lá que as creches abrem nas férias. Então, a princípio, todas as creches de Jundiaí abriam. 37 creches, todas abriam. Agora, a gente consegue com que 7 creches abram, chamam-se creches polos. E essas crianças ficam na creche em julho e em janeiro. Só que ela deveria estar seguindo o calendário como todas as outras etapas da educação, porque, gente, não dá. E a gente deveria ter esse período também, que era para a gente descansar e para a gente se formar, entendeu? A gente deveria ter esse período de janeiro e julho e momentos assim, porque a nossa luta só vai avançar quando a gente se encontrar. O tema aqui hoje de vocês, eu achei assim, de uma criatividade, de uma inteligência, vocês pegarem... O que eu fiz? Acho que acabou a bateria aqui, é isso? Você pode continuar falando? Se não tiver, eu falo assim, eu sou bem acostumada a falar.